O que é o mistério da união hipostática? Bom, esse termo, bastante difícil, é um termo técnico em teologia, em que nós vemos a forma como Deus e a humanidade estão unidas em Jesus Cristo. Veja, para entender então a união hipostática, nós temos que entender o mistério da encarnação. O que é o mistério da encarnação? É o seguinte: existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Entre a natureza humana e a natureza divina existe uma infinita distância, um abismo. Por quê? Porque Deus é Deus e o homem é infinitamente pequeno. Por isso, esse abismo que existe entre Deus e o homem não é um abismo que foi criado pelo pecado. O pecado só aumentou a distância. Mas esse abismo ele existe na própria natureza das coisas. O ser humano nunca seria capaz de chegar até Deus. Por isso, não adianta o esforço da humanidade. Qualquer esforço da humanidade para chegar a Deus é o esforço da Torre de Babel. Ou seja, você vai construindo um edifício e pretende chegar no céu, só que você não vai chegar lá. Por quê? Porque existe uma distância infinita. Então, a nós só cabe uma coisa: clamar misericórdia e pedir que Deus venha. E Ele veio. Ele veio e se fez homem. Mas é importante também o seguinte: quando Deus vem ao nosso encontro, nós temos que tomar cuidado, porque Deus é uma realidade tão poderosa, tão extraordinária, que se Ele vier com toda a sua glória, o ser humano desaparece. A criatura, digamos assim, como que é diluída em Deus. Por quê? Porque Deus é infinitamente mais do que o homem não suportaria a sua união com Deus. Então, Deus resolveu o problema se fazendo homem. O que quer dizer isto? Uma das pessoas da Trindade, o Filho, Deus é um só, mas tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma das pessoas da Trindade se fez homem, de tal forma que em Jesus a humanidade e a divindade estão unidos numa espécie de casamento. A analogia de casamento ela é perfeita. Por quê? Porque ali, no casamento, os dois se tornam uma só carne. Mas as duas realidades continuam distintas. Assim acontece entre a humanidade e Deus em Jesus. Poderíamos dizer que Jesus é o próprio casamento, ele não somente é o esposo, ele é o casamento entre a humanidade e a divindade, entre Deus e o homem. Os que estavam infinitamente separados, em Jesus estão unidos, mas não unidos de uma forma que a humanidade desapareça. A humanidade permanece, mas também não unidos de uma forma artificial. Então o termo união hipostática nos lembra isto. A palavra hipóstasis, em grego, ela é usada para dizer pessoa. Mas é uma palavra mais forte do que o nosso termo latino pessoa, persona. Por quê? Porque nos recorda que a pessoa é uma relação substancial, existe ali uma substância. Então a união entre Deus e o homem é uma união que se dá não acidentalmente. Não como se Deus assumisse a humanidade como uma pessoa coloca acidentalmente brincos ou uma peruca ou um chapéu ou um cachecol. Não. Deus assumiu na sua pessoa, ou seja, a humanidade de Cristo, vamos dizer
assim, ela tem como substrato a pessoa do Verbo eterno. Então, é uma união que não é acidental, é uma união mais profunda do que isto. Dizer união hipostática é dizer que a única pessoa do Verbo eterno é o sujeito do qual aquela humanidade pertence. E assim, nós temos um só Filho, que é Deus e que é homem, ao mesmo tempo. Sem, para usar a linguagem de Calcedônia, sem dividir as duas coisas numa separação, nós as distinguimos. E sem misturar as duas coisas numa espécie de amálgama, nós as unimos. Unidos, sem confusão. Distintos, sem separação. Esse é o mistério da união hipostática. E o que é que isto afeta a nossa vida espiritual? Bom, afeta o seguinte: esta união, que em Cristo é substancial, é para nós uma graça. Por quê? Porque se nós estivermos unidos a Jesus, estaremos unidos acidentalmente a Ele, não mais substancialmente. Mas esta união acidental nós chamamos de graça santificante. A união hipostática, digamos assim, a união entre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo transborda em graça para nós e faz com que nós também estejamos unidos à divindade. Não por união hipostática, mas por graça santificante. É dali que brota tudo, é dali que vem a nossa salvação.